O presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, saudar a galeria, não sei exatamente quem está ali, mas sejam bem-vindos a essa casa. Eu queria, senhor presidente, primeiro dizer que eu estive na Vila Quiola, reunido com a comunidade, ali é município de São José de Ribamar, e ouvi as reclamações do povo, e estou formulando os pedidos para que essa comunidade possa ser atendida, não só a Vila Quiola, mas a Vila Flamengo, Operária, Jardim Tropical e todas aquelas comunidades adjacentes, porque eles travam uma luta muito importante, primeiro em relação à questão da violência. A segurança pública lá está extremamente precarizada. Pedem urgentemente um posto policial, e eu estou fazendo isso em forma de indicação, pedindo ao governo do Estado que instale um posto policial, coloque viaturas, veículos, carros e motos na área das vilas, porque é uma região que hoje sofre demais com a violência. Tivemos casos recentes gravíssimos que chamou a atenção da população inteira e a população continua se sentindo totalmente desprotegida em relação à ação de bandidos, de traficantes que tomam de conta daquela localidade. Então esse é um primeiro pedido em relação àquela região. O segundo é a questão da drenagem na Vila Quiola. Todos os anos, no período da chuva, a Vila Quiola vira uma trizidela. É uma verdadeira enchente que acontece, que até a MA 203, que é a famosa estrada de Ribamar, fica interditada sem que ninguém consiga se locomover. Já existe o projeto da drenagem no município de Ribamar e não custa a gente fazer um esforço maior para executar essa obra e garantir esse investimento de suma importância para uma maior tranquilidade e, sobretudo, para a pavimentação das vias da região da Vila Quiola e bairros vizinhos que estão extremamente prejudicados. Quero registrar na galeria a presença de pessoas do assentamento Nova Jerusalém, que estão aí lutando pelo seu direito à moradia. É isso? Perfeitamente. Então fica feito aqui o registro e os cumprimentos e as boas-vindas a todos os companheiros e companheiras que comparecem. E o terceiro ponto em relação àquela região, trata-se do ensino médio. Há um prédio, uma escola, foi construída pelo Estado, mas até hoje não entrou em funcionamento. Então nós pedimos urgentemente ao secretário de Educação do Estado que coloque em funcionamento a escola de ensino médio situada ali naquela região para atender todas aquelas comunidades que hoje são obrigados, jovens, crianças, de se deslocarem para o Maiobão, muitas das vezes a pé, para poder conseguir frequentar uma escola, podendo ter uma escola ali mesmo na região, facilitando dessa forma o acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio. Senhor presidente, um segundo ponto, eu também, deputado Otelino, me chamou a atenção as declarações ontem nas inserções do PMDB na televisão, sobretudo no que diz respeito à geração de empregos, porque o deputado Rubem Júnior já se encarregou de trazer para nós, várias vezes, todo mês, apresenta informações do CAGED, que é o Cadastro de Geração de Emprego e Desemprego, com carteira assinada no estado do Maranhão. E o Maranhão, infelizmente, está crescendo como rabo de cavalo, para baixo. Não consegue gerar empregos, pelo contrário, está diminuindo a oferta de emprego no estado do Maranhão. E a governadora vai para a televisão dizer que gerou mais de 70 mil empregos. Deputado Magno, onde é que foram gerados esses empregos? Me diga, eu quero saber onde foram gerados os empregos que a governadora está anunciando. Deputado Miller, me concedeu uma parte. Eu me lembro até, vou lhe conceder, eu me lembro até do Cafeteira. Cafeteira que costumava dizer uma coisa interessante. Se você quiser encerrar o governo, basta desligar a televisão. Desligou a televisão, não existe mais governo da Rosiana. Parece que continua a mesma coisa.
Porque você só ouve falar isso na televisão. Quando você abre as estatísticas, essa realidade não existe. Quando você fala com a população, essa realidade não existe. Então, é preciso que a gente tenha um compromisso com a verdade e não fique utilizando informações sem fundamento para divulgar indicadores que não existem. Essa situação da geração de emprego no Maranhão, ela é hoje deficitária. E nós podemos até aprofundar o assunto e precisamos discutir, mas eu pergunto, onde é que estão os empregos? Deputado Magno. Deputado Bira, agradeço a Vossa Excelência pela parte, mas nós sabemos perfeitamente a conjuntura do nosso país. O nosso país hoje que está, podemos dizer, o crescimento do seu PIB praticamente em torno de 2%. 2% é o crescimento do nosso PIB hoje. Então, a nossa economia hoje está praticamente, de um modo geral, estagnada, de um modo geral, no Brasil em todo. Está estagnada. Dentro do nosso Estado, tem os investimentos federais, os municipais e o do governo do Estado do Maranhão. Eu tenho dito aí, frequentemente, nessa tribuna, as obras em execução do governo do Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão está fazendo a sua parte. Agora, por exemplo, recentemente, no Maranhão Multiprofissional, onde 31 mil pessoas serão beneficiadas, que é no incentivo ao vestibular e aquelas outras categorias profissionais. Então, o Maranhão vem fazendo a sua parte, principalmente porque esse governo conseguiu agregar em torno do Maranhão de investimento em torno de 120 bilhões de reais. Então, nós sabemos hoje, nós que somos parlamentares, que andamos nas cidades, nós estamos vendo as dificuldades dos prefeitos, mas tem as obras do Estado, porque o Maranhão hoje está interligado com todo o Brasil, esta é a realidade. Nós sabemos das dificuldades, mas o Estado do Maranhão hoje vem fazendo a sua parte dentro daquilo que é possível. Nós sabemos que é um Estado, você está vendo os grandes estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, a grande crise do Rio de Janeiro. Só este ano, o Rio de Janeiro já recebeu mais de 5 bilhões de reais de incentivo do governo federal, dos royalties do petróleo, que o governador, que o povo está caçando lá no Rio de Janeiro, esse foi contra a distribuição dos royalties do petróleo para os outros estados da federação. Por exemplo, o Sisutec. O que é que acontece hoje no Sisutec? Até o deputado Rubem Júnior chegou a querer crucificar como se fosse culpa do governo do Estado. Mas não é do governo do Estado, são as instituições universitárias, as universidades particulares, as federais, que não se habilitaram. Então, nós temos que tirar o governo do Estado de determinadas ações e não querer crucificá-lo. É claro que Vossa Excelência é preocupado com esses números, faz a sua parte como deputado de oposição. E nós estamos aqui exatamente nessa visão de procurar ver o que acontece dentro da realidade do nosso Estado do Maranhão. Muito obrigado pela parte, deputado. Muito obrigado, deputado Magno Bacelar. Dizer o seguinte, sempre que a gente fala dos indicadores sociais do Maranhão, se recorre ao número do PIB. Se diz que o PIB do Maranhão é o 16º do país. Não adianta a gente ser a 16ª economia do país se isso não reflete na vida das pessoas, se não se está gerando emprego, se não se tem oportunidade na educação, se não se tem oportunidade na saúde, se tem oportunidade de acesso à renda, à moradia. Então, aqui o povo da Jerusalém reclamando. Se nós não temos acesso aos bens necessários, fundamentais, para ter uma qualidade de vida, não adianta falar em ser a 16ª economia. Porque isso demonstra que esta riqueza toda que faz o Maranhão ser o 16º Estado em termos econômicos do país... Me conceda mais uma parte, só um minutinho. Só um minutinho. Está concentrado na mão de pouquíssimas pessoas. Então, isso demonstra uma distorção, uma desigualdade, que realmente deve ter muita riqueza no Maranhão. O problema é que está na mão de poucas pessoas. Então, isso é mais um problema grave, né? E não adianta ficar falando aqui de PIB, porque o PIB não está no bolso da população, está no bolso de alguns. Deputado Magno. Pois vamos deixar o PIB de lado, deputado. De 90 até 2013, o IDH municipal, na questão da educação, praticamente chegou
dobrar. Então, nós observamos que estava em último lugar na questão da educação o nosso estado do Maranhão. E você sabe que um dos indicadores é a educação. E o que fez, de certa forma, melhorar foi exatamente a educação. Então, observa que todos os governadores, de 90 para cá, que passaram, fizeram seus investimentos na educação. Agora, o estado do Maranhão, a complexidade, a extensão territorial que é o nosso estado, é um estado que, de qualquer forma, pobre que eu digo o seguinte, as brigas políticas que acontecem lá, não é só o Maranhão, os estados nordestinos, de um modo geral, que são discriminados. Por exemplo, nós temos estado que tem situação de indicadores sociais, educacional, pior do que o Maranhão, como é o estado da Bahia, que é o estado do Nordeste. Então, nós sabemos que o Nordeste, de um modo geral, vem melhorando os seus indicadores. Então, esse estado hoje vem chamando a atenção, os investimentos, porque outrora tudo era centralizado aonde? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? É a grande locomotiva do desenvolvimento. Agora, não tem mais para onde crescer, está se deslocando o eixo do desenvolvimento exatamente para o norte, nordeste. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado. Solicito ao deputado Bira que possa concluir. Vou concluir, presidente. Tem 3 blocos que vão se manifestar. Agradeço. Só para dizer o seguinte, a Bahia não está em condição pior do que a do Maranhão. O único estado que está em condição pior do que a do Maranhão é Alagoas. E o Maranhão disputa a última colocação com Alagoas, que é um estadozinho um pouco maior do que a ilha de São Luís. Um pouco maior só. É um dos menores territórios, em termos de unidade da federação do Brasil, é o estado de Alagoas. E nós estamos disputando com esse estado. Empatados para... O Maranhão está em déficit no 9º lugar. A Bahia está no 22º lugar. O Maranhão é o 26º e Alagoas o 27º. Concorda? É isso, deputado? Então, o IDH é essa indicação que nós temos. E na educação, por mais que a gente tenha crescido, foi pouco, deputado Magno. Não foi o suficiente para tirar a gente dessa triste colocação de ser o penúltimo colocado em desenvolvimento humano do país. Então, para concluir, dizer o seguinte, a governadora fala assim, que está no rumo certo. Nós estamos no rumo certo. E eu fiquei me perguntando, imaginem se a gente estivesse no rumo errado. Porque se no rumo certo a situação é desse jeito, imagine se a gente estivesse no rumo errado. Aí, realmente, ninguém merece. Senhor presidente, muito obrigado.